Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus está aqui, irmão, neste lugar. O Senhor ele já falou e continuará falando através da sua palavra. Amém? Palavra não é minha, palavra é de Deus. Amém? Que o Senhor ele aplique a sua palavra em nossos corações. Josué capítulo 1. Amém? Vamos ler até o verso de número 9. Se os irmãos acharam, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus também, como nosso pastor já apresentou, veio conosco ali minha esposa, minhas filhas, o nosso irmão Alex. Ele contou aqui o testemunho do pai dele que perdeu, e a gente às vezes brinca muito com a gente: Alex, você agora encontrou um pai. Mas todo lugar que ele vai, ele encontra um pai, né, bicho? Ele já brincou hoje aqui de ficar aqui, mas eu disse: pastor, é complicado. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Amém, irmãos? E louvo a Deus também, como minha esposa falou, pela vida de vocês, jovens. É difícil ver jovens cheios do Espírito Santo na presença de Deus, mas louvo a Deus e creio eu que através das vossas vidas, outras vidas virão para a presença do nome do Senhor. Amém? Eu serei breve, mas eu quero que você guarde no seu coração estas palavras. Foi Deus que escolheu a nação de Israel. Foi Deus que escolheu, que remiu e que nomeou aquele povo. Todas as nações que andavam ao redor de Israel sabiam que existia um Deus poderoso que guardava aquele povo. Todas as nações que andavam ao redor de Israel sabiam ou ouviam falar dos milagres e prodígios que o nosso Deus fizera no meio daquele povo. Eu quero dizer aqui para você nessa noite: o nosso Deus, Ele está com você. Nós sabemos a história de um povo que entrou no Egito, e no Egito esse povo começou a crescer, se tornou ali uma nação numerosa. E quando nós vamos ler a história, podemos observar que o faraó da época, ele
ver aquela nação crescendo demais, ele temeu daquela nação crescer ao ponto de tomar o Egito para si. Então ele faz o que? Começa a colocar ali opressores para oprimir aquela nação. E quando a opressão começa, é no momento em que o povo vai parar de olhar para baixo e vai olhar para cima, e vai começar novamente a entender que temos que estarmos sempre na presença de Deus. Vivemos dias onde as pessoas só têm buscado ao Senhor nos momentos de dificuldade. Temos visto que muitas pessoas só têm inclinado o coração para buscar a Deus quando o negócio aperta, quando tudo começa a dar errado. Mas nós, como servos, homens e mulheres de Deus, temos que saber que em todo tempo devemos estar aos pés de Jesus. Todo momento, a toda hora, a igreja tem que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar que o clamor daquele povo chegou aos céus, e o clamor daquela nação fez com que Deus se levantasse do trono. Deus não se levanta do trono porque você tem o carro do ano. A sua casa que você tem não tira Deus do trono. A sua renda não tira Deus do trono. A sua postura não tira Deus do trono. Mas o clamor de um necessitado faz Deus descer na terra e dar vitória ao seu povo. O clamor daquele povo estava ali agora subindo aos céus. E nós podemos observar que nesse momento em que o clamor sobe, Deus já está preparando um homem por nome Moisés. E a Bíblia diz, nós sabemos a história, não vamos entrar muito nisso porque não temos tempo para isso. Mas Deus fala com Moisés no meio de uma sarça e dá as diretrizes a Moisés para que Moisés vá e liberte aquela nação. Moisés vai, liberta o povo e conduz aquele povo para o deserto. Não temos tempo, como eu falei, para entrarmos agora nessa história. Mas no meio do deserto, quando Deus leva aquele povo para o deserto, Deus ele não deixa aquele povo só. Deus é, como Alex cantou aqui, providência para o seu povo. E eu não sei nem o que você está passando, mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus é providência na sua casa. Deus é providência na sua família. Deus é providência nas suas finanças. Eu não sei a forma que você entrou por essas portas, mas eu sei que Deus é providência na vida do seu povo. Deus não deixa nada faltar. Mesmo em meio ao deserto, Deus estava com o povo. Deus leva e é aquele que no deserto dá providência para aquele povo. E nós podemos observar, meus irmãos, que em meio a tantas coisas que Deus operou no meio do povo, ainda o coração daquele povo se inclinava para adorar outros deuses. É impressionante isso, porque aquela nação tinha consigo um negócio de quando Deus fazia, Deus era Deus, mas quando Deus não fazia, parece que Deus não era mais Deus. Quando Deus operava, o nome do Senhor na boca deles era glorificado, mas quando Deus não operava da forma que eles queriam, meu pastor, aquele povo abandonava Deus e fazia Deus para adorar. Mas eu quero dizer para você que embora Deus faça ou não na sua vida, Ele continua sendo Deus. E nós podemos observar que Deus, Ele não ouve conselho de ninguém. Deus não pede conselho a ninguém quando Ele quer fazer algo na vida de alguém. Ele faz conforme o que Ele quer, porque o poder é dEle. Então aquele povo inclinava seu coração para adorar outros deuses. Ele inclinava seu coração, parece que sentia saudade de ver os deuses do Egito ali, onde o povo se inclinava diante daqueles deuses, visível porém falso. O nosso Deus invisível, mas nós podemos sentir a presença dele, porque nós já sentimos que Deus está aqui nesse lugar. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Mas o tempo passa, e devido a uma desobediência de Moisés, Deus agora diz no livro de Números capítulo 27, olha, tu vais subir tal monte, tu vai avistar a terra, mas não vai entrar.
eu sofri, e na hora de entrar, o Senhor não vai deixar eu entrar. Mas Moisés abriu a boca e disse o seguinte: Senhor, levanta um homem cheio do Espírito Santo, para que esse povo não fique como ovelhas que não tem pastor, e que o Senhor os leve até na terra. Aí Deus diz: levanta agora a Josué. Josué era aquele que sempre estava do lado de Moisés, observava Moisés, observava o líder e principalmente a forma que Moisés falava com Deus. Eu falo muito na nossa igreja que tem pessoas que só se baseiam, tá ali Alex e Damiris, que só se baseia na vida do irmão no quesito negativo. E eu vou explicar para vocês em que quesito eu estou falando. Porque você vê, eu não sei aqui, pastor, está arrependido que não tenha, mas tem pessoas que dizem assim: fulano estava andando assim, assim na rua, eu vou andar também. Fulano fez isso, eu vou fazer também. Se fulano fez isso, por que eu não posso fazer também? Mas raramente você vê alguém dizer: Diácono Fernando é um homem de oração, eu também quero ser um homem de oração igual Fernando. Aquela irmã é um irmão, uma bênção, eu quero ser uma bênção igual aquela irmã. É raro você ver isso, porque as pessoas só se apegam aos outros no quesito negativo. Josué observava como Moisés falava com Deus. Josué não se apartava também dali, ele observava. E para Josué, em outras palavras, tanto faz eu ter uma posição ou não, eu só quero ver a intimidade que ele tem com Deus. Deus agora levanta Josué. Aliás, Moisés ele não tinha morrido, mas Deus pede para que Moisés apresentasse Josué perante o povo, dizendo que ele seria o seu sucessor. E quando Moisés morre, Moisés morreu, e a Bíblia diz que agora a nação passa 30 dias chorando, 30 dias, e a nação chorando, e Deus respeita o luto. E agora chegou o momento, porque Deus não falava diretamente com o povo, Deus falava através de Moisés, não é assim, meu pastor? Aí agora no capítulo 1, depois de 30 dias o povo chorando, Deus fala com Josué: Moisés, meu servo é morto, levanta-te tu, pois, agora, e tu vai agora conduzir esse povo para uma terra que eu prometi a nossos pais. Agora nós observamos, veja só, Deus fala com Josué, a nação está chorando, está se lamentando, mas Deus disse agora: é chegado o momento de vocês parar de se lamentar, é momento agora de ter posição, porque aonde eu quero que vocês cheguem, vocês vão chegar. Ou seja, tem muitas pessoas que ele está se lamentando por algo que já passou, e Deus está dizendo agora: se levante, se posicione, porque a obra não pode parar, tem que ser continuada. Eu sei que Moisés era um homem de intimidade, eu sei que Moisés era um homem que era meu servo, mas morreu, passou, agora tem que continuar. Aleluia. A obra de Deus ela não para. E às vezes eu observo muitas pessoas que dizem assim: se eu não cantar no grupo de mocidade, não tem quem canta. Se eu não estiver no grupo das irmãs, não tem ninguém que faça o que eu faço. Se eu não estiver no grupo dos varões, ninguém vai fazer o que eu faço. Quem disse? Quem disse? A vontade de Deus, o desejo de Deus é usar a todos. Mas se tem alguém que não quer fazer, Deus diz: eu vou levantar outro. Mas a minha obra, ela tem que ser continuada. A obra de Deus, ela não para, tem que ser feita. Deus fala agora. Deus começa agora a falar com Josué, dar as coordenadas a Josué. Aí ele diz: esforça-te e tem. Por que se esforçar?
os heteus, até o grande mar, até o poente do sol será o vosso termo. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Olha só o que eu tenho para fazer na tua vida e tu está se lamentando pelo que passou. Olha o que eu tenho para a sua vida, para fazer em você, e você ainda está focado com algo lá atrás. Escuta isso aqui. Eu tenho tantas coisas grandes para fazer na tua vida, mas tem algo aí que está atrapalhando. Tem uma coisa aí que está atrapalhando e você sabe o que é. Eu tenho tão grande obra para fazer para você, meu irmão e minha irmã. É desde o deserto do Líbano até o poente do sol. É o vosso tempo. Isso aqui eu vou te dar. Mas se levante. Seja forte. Seja corajoso. Você está preocupado com o quê? E você quer que eu diga mais a você aqui nessa noite? E eu não vou reclamar de falar a palavra não, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu gosto de pregar o que a palavra diz. E o que a palavra não diz é conversa para boi dormir. E me desculpa se é dado, pastor. Mas eu vou dizer um negócio para você aqui. Quando você pregar um pastor ou qualquer pregador quebra a boca e dizer assim: minha filha, vem para cá que você não vai sofrer mais nada, agora é só mar de rosa. Mentira! E você quer que eu diga mais aqui para você, simples e direto? Não é você não vai sofrer nada, você vai sofrer. No meio da caminhada vai ter luta, vai ter processo, vai ter calúnia, vai ter cajadada, vai ter mentira, vai ter todo tipo de coisa. Mas o principal é quem vai estar contigo no meio de tudo isso. É Jesus de Nazaré. Nós sabemos que quando Isaías capítulo 43, ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei. É quando ou se? Ou seja, não é uma possibilidade não, velho. Você vai passar pelas águas, minha irmã. Você vai passar pelo fogo, meu irmão. Mas ele diz: eu estarei contigo, diz o Senhor. Aí tem gente que diz que Deus te pega. Deus, olha, irmão, Deus, ele é direto. Deus entende a nossa dor e os momentos de lutas que nós passamos. Mas Deus não é aquele que chega na nossa cabeça: não, meu filho, você não vai sofrer. Não, vai sofrer sim. Você viu Moisés, um homem de intimidade com Deus, falava face a face com Deus? Mas se não me engano, capítulo 11, número de números, lá em Números, você vai observar que Moisés olha para Deus e diz: Deus, se for para me continuar desse jeito, porventura foi eu que dei a luz a esse povo. Eu não aguento mais a murmuração desse povo. E se for para ficar assim, Senhor, me mata logo. Era o homem que falava face a face com Deus. Imagina quem não fala, quem não conversa, quem não ora, quem não busca. Se for para viver assim, Senhor, eu prefiro morrer. Aí Deus diz, sabe o que? Deus não vai olhar para você: não, meu filho, não desista não. Vem cá, chega, não conversar não. Fica de pé, pastor. Então, Jesus, sabe o que ele faz? Abre teus braços aí, pastor. Dá unção que está sobre ti. Eu vou dividir para mais 70. Aquele que estava pensando em desistir ainda tem unção para mais 70. Deus vai levantar pessoas, meu pastor, para ajudar, para fazer a obra dele. Ele queria desistir, queria morrer. Agora imagine um homem que queria morrer, ele tinha unção para mais 70. E Deus não diz: eu vou tirar o espírito que está em você e vou separar. Ele está dizendo: o espírito, não é o espírito.
fogo do céu consumaria o sacrifício. E o homem que realizou um prodígio desse que Deus fizera através da vida dele, na sequência fugiu com medo da ameaça de uma mulher e foi se esconder. E no meio da caverna ele pede a morte. E de repente chega naquele lugar e diz assim: o que é que tu está fazendo aí? O que é que tu está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí, meu irmão? Já foi falado tudo aqui que nós temos que sair, nós temos que pregar, nós temos que levar. E a pergunta é: o que é que você está fazendo? Eu vou voltar no lixo. Tem algo lá atrás que está impedindo você de vivenciar os projetos de Deus na sua vida. Você sabe o que é. O que é que você está fazendo aí? Come pão e bebe água, porque longa grande é a caminhada que você ainda tem para trilhar. Quando Jeremias no capítulo 12 chega para questionar com Deus, aí Deus vai olhar para ele e vai dizer: tu está questionando, competindo com homens? O que é que tu vai fazer quando eu colocar você para competir com cavalos? O negócio aqui é pesado, é difícil, mas nós temos socorro vindo direto dos céus para a nossa vida. Aí Deus fala para Josué: olha, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora vem cá, nós vamos aqui. O mesmo Josué que viu Deus fazendo um milagre através da vida de Moisés, foi o mesmo Josué que viu os problemas que Moisés enfrentou. Ele observou os problemas, as lutas que Deus enfrentou. Mas tem uma coisa em Josué que me chama a atenção, porque antes de Deus dizer para Moisés quem seria seu sucessor, teve algo. Moisés separa 12 para enviar a terra, para olhar a terra. E os 12 vão olhar aquela terra. E quando eles vão olhar a terra, eles podem observar que tinha tudo o que Deus disse que teria naquela terra. Mas na visão deles, de alguns aliás, eles abriram a boca e disseram: Deus nos enganou. A terra onde que o Senhor nos prometeu, a terra que o Senhor tem nos prometido, é uma terra boa, tem tudo que o Senhor falou. Porém, o que tem para chegar naquela terra, não tem como a gente chegar lá. Tem gigante. O que tem naquela terra, para a gente poder chegar nela, nós vamos morrer. Foram 12, 10 voltaram com essa visão: nós vamos morrer. Se chegarmos lá, nós vamos morrer. Mas tinha 2. Porque às vezes tem pessoas que faz questão de só apresentar o problema, mas não tem coragem de apresentar a solução do problema. Nunca vi isso aqui, pastor, seus irmãos aqui. Porque tem gente que diz: olha, tem problema, isso aqui está um problema. Eu estava lá, eu vi o problema. Mas tinha 2 no meio dos 12 que disse assim: olha, está lá a terra, tudo que eles falaram aí é verdade. Tem gigante, tem uma dificuldade gigantesca para a gente ir para lá. Nós podemos até morrer, mas se foi Deus que disse, nós vamos entrar naquela terra. Uma das coisas que tem impedido às vezes muitas pessoas de vivenciar o plano de Deus é porque às vezes duvida do poder que Deus tem para fazer em nós. Tem pessoas às vezes que duvidam se Deus é na nossa vida ou não. Você não pode perder a confiança que você tem em Deus. E que se Deus disse que vai fazer algo na sua vida, meu irmão e minha irmã, Ele vai fazer na sua vida. Pode ter gigante, pode ter vento negativo, pode ter macumba, feitiçaria, pode ter o que for. Se Deus disser eu vou fazer na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Agora vamos lá. Olha o que Deus diz: ninguém se susterá diante de ti, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora olha lá, Deus disse que da forma como foi com Moisés, seria com ele. Aí, em outras palavras, era Deus dizendo para ele o seguinte: meu cachorro, tem Moisés? Tem. Operou milagres? Operou. Quem foi que abriu o mar vermelho? Moisés. Abriu o mar
mar vermelho? Não foi eu, não foi Moisés, foi eu. Vou repetir isso aqui. Isso aqui é muito forte para Deus, glória a Deus na igreja. Abriu o mar vermelho, abriu, foi Moisés, não fui eu. E do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isso é muito forte, irmãos, porque nós não fazemos nada. O homem não tem nada se do alto não lhe for dado. Quem faz é Deus, quem opera é Deus. Eu sempre enfatizo muito isso na nossa igreja. Eu falei nesse domingo, pastor, culto de missões na igreja. Eu falei o seguinte: pouco me importa se as pessoas vão saber quem é a Mauri, pouco me importa se as pessoas sabem quem sou eu ou não, o contanto que eu cumpro o objetivo que Deus estabeleceu para a minha vida e fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus de Nazaré através da minha vida. A nossa preocupação não é promover a nós mesmos, é a Deus. É por isso que tem muitas pessoas com ministérios frustrados, muitas pessoas desviadas. E quer saber de algo mais? Foi uma bênção hoje aqui, Deus se fez presente, mas eu quero dizer alguma coisa para vocês. Cuidado com elogios. Elogios matam, elogios destroem. Jesus é o maior exemplo. Quando Jesus, entre aspas, vou explicar para vocês, Jesus era aquele que quando operava um milagre ou maravilha, Jesus se retirava. Eu vou orar, porque eu sei o que vai vir depois. Porque se Deus usar você, você abrir sua boca, pregar aqui, cantar, se converter 1000 pessoas, meu irmão, não vá se gloriar não, porque primeiro que nem foi você, mas depois que sair daqui, vá orar. E diga: Deus, isso aqui é tudo para a glória do seu nome. Foi o Senhor que fez, eu não sou nada. Quando Deus se revela ali para Isaías no capítulo 6, Isaías, depois que vê aquela visão, diz: ai de mim que vou perecendo. Mas depois que o Senhor mostra para ele que o Senhor praticamente faz uma transformação interna, aí o Senhor trabalha, faz, depois diz: a quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu quero fazer a tua obra. O que Deus está procurando, meus irmãos, são pessoas dispostas a fazer a sua obra. Quer saber de algo mais? Deus não está preocupado se você sabe cantar ou não. Deus não está preocupado se você pegar aqui o microfone para cantar, se você começar a gaguejar, esquecer a letra. Deus não está preocupado com isso não. Deus não está preocupado se você aqui vai ler um versículo da Bíblia, passa meia hora para ler, sem saber dizer as palavras. Não, o que Deus quer saber é se você está com o coração disposto a elevar o evangelho dele. Ou você está pensando que Deus só escolhe pessoas? Eu não estou dizendo que Deus não faz não, porque Deus escolhe quem Ele quer. Estou dizendo que Deus não vai usar uma pessoa que não, que possa ter uma boa eloquência, uma boa palavra. Não estou falando disso não. O que eu estou falando é que tem muitas pessoas que se acham demais. E Deus não está preocupado com posição social. Deus não está preocupado com sua condição financeira. Ele quer saber se você está com o coração disposto a trabalhar na obra dele. Agora veja, Deus começa ainda falando com Josué. Você vai observar que no capítulo 1, versículo 1 ao 9, ao 8, aliás, só Deus fala. Você não vê Josué abrir a boca para nada. Isso aqui é um pensamento meu. Creio eu que Moisés e Josué estavam com medo. Ele iria substituir nada mais, nada menos do que o Moisés. Creio eu que ele estava temeroso. Ele não fala nada, só Deus fala. Até o versículo número 9. É como se Deus falasse para eles assim: não sou eu que estou te mandando. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Olha só, não é qualquer um não. Não é um homem que pode dizer: eu estou aqui porque você precisa, então você precisa. Não
fazer a obra de Deus, para aqueles que fazem com sinceridade, sabem do quão difícil é. Quão difícil é você passar por tantas situações de lutas, de perseguições, de calúnias, de processos. Na leitura inicial que fizeram aqui, eu estava passando no corredor aqui, mas ainda ouvi um pedaço, dizia assim: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Na oração do nosso baterista aqui, ele falou também sobre Jeremias, quando disse: eu estou até querendo parar de pregar, eu estou até querendo parar, estou pensando em desistir, eu até estou lutando para desistir, mas quando eu penso em desistir, é um fogo queimando no meu coração. Eu não consigo, eu estou até lutando para desistir, mas eu não consigo. E só quem passa por esses problemas sozinho sabe a dor que é. Só você, meu irmão e minha irmã, sabe quão dificultoso é você em casa precisando de um abraço, e Deus chega e diz: vai lá dar um abraço. Só quem passou sabe dos momentos que você está precisando de uma palavra, e Deus diz: levanta lá, pastor, e vai lá dar uma palavra, quando é o Senhor que precisa. Só quem se dispõe a sofrer por esse evangelho sabe do que eu estou falando. Quando você precisa ser consolado, Deus usou você para consolar pessoas. Mas enquanto você cuida da obra dele, o Senhor cuida de você e cuida da sua casa. E é uma coisa que eu sempre gosto muito desse versículo, que o Senhor diz assim: não sei o que estou te mandando. Não havia nada, não saía nada, e abriu a boca, o Senhor disse: não sei o que estou te mandando. Por que você está duvidando do que eu estou mandando você fazer? Do que é que você está duvidando do que eu estou mandando você fazer? Se esforce. A palavra para você se esforçar, meu querido, você sabe, ninguém se esforça por algo que é fácil. Ninguém é corajoso para algo que não venha chegar para dar medo. Ninguém manda ter ânimo se não vir situações que vão causar desânimo. Mas o Senhor está dizendo: eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você andar. Aí a partir do versículo 10, aí depois que Deus fala em Josué, então deu ordem a Josué aos príncipes dizendo: passai pelo meio do arraial. Depois que Deus fala, que Deus agora fala mais forte para ele, agora ele se posiciona, ele fica de pé. Precisamos de uma palavra que na nossa igreja Deus vem falando sempre para nós: é posicionamento. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ficar de pé nesta hora final. E assim creio eu que a qualquer momento Jesus volta para buscar o seu. Aleluia! Glória a Deus! Mas você lembra? Olha só, é muito bom vir para a igreja, sentar no banco, acabar o culto e ir embora para casa. Eu não quero cantar em nada, eu não quero pregar, eu não quero ter compromisso com nada. Eu quero ali sentar na minha cadeirinha, sentar no meu banco. Aqui tem não, pastor, né? Não, né? Eu quero ficar sentado no meu canto, eu não quero nada. Acabou o culto, eu vou embora. Eu quero ficar assim. A gente vivenciou algumas situações na nossa igreja. Sempre quando vem alguém de outro ministério na nossa igreja, ele sempre diz: oh, irmão, eu quero ficar quietinho ali, ficar no meu lugar, não quero oportunidade, não quero compromisso não, só quero cultuar a Deus. Agora, quando a gente se posiciona para fazer a obra de Deus, o negócio aperta. Você já percebeu que quando você às vezes está nem aí para nada, entre aspas, está repreendido em nome de Jesus, não quer fazer nada, está tudo bem, mas quando você diz: agora eu vou cantar, agora eu vou preparar uma mensagem, o negócio parece que aperta. Eu me lembro de Neemias. Neemias era o companheiro do rei, até Neemias ficar
ficar ali estava tudo ok. Ninguém tinha raiva de Neemias, ninguém batia de frente com Neemias, até o momento que Neemias chorou, orou e se posicionou. Mas quando o inimigo se levantou, que pensou que ele ia parar, ele disse: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não posso parar, você não pode parar, meu irmão e minha irmã. E eu estou já encerrando. Olha para cá. Está estreito para a sua vida? Está apertado para a sua vida? Às vezes é Deus querendo tirar o melhor de você. É Deus querendo extrair o melhor da sua vida. É porque Deus sabe que você pode dar mais. É porque Deus contempla as noites que você passa quando ninguém vê, as situações sozinho. Até porque Deus não honra ninguém simplesmente pelo que ele faz em público. Geralmente Deus honra a pessoa pelo que ela faz quando ninguém vê o que ela está fazendo. Aqui é muito bom abrir a boca para dar glória, mas daquela porta para fora, quem somos nós? Quando ninguém vê nós, quem somos nós? Até que ponto você está disposto a sofrer por este evangelho? Até que ponto você está disposto a sofrer as aflições, como Paulo disse a Timóteo, por Cristo? Quem é você daquela porta para fora? Não precisa me responder. E quando Deus, eu falei aqui no início, quando Deus ele escolhe alguém para algo específico, Deus não pede a opinião a ninguém. Por quê? Porque Deus vê o que ninguém vê. Eu poderia chegar aqui agora e dizer: pastor Narciso, chegar para mim e dizer: Maria, eu estou pensando em consagrar o irmão ali ao diaconato. Você disse: isso é viável. Não. E eu poderia dizer para ele: pastor Narciso, não consagre não, porque ele irmão ali é complicado. É complicado, não consagre não. Ao pastor Marcinho que queria consagrar, aí disse: é verdade, eu não vou consagrar. Então, consegui impedir o Senhor de consagrar o que tem na vida dele. Mas quem é que pode impedir quando Deus quer levantar? Aleluia! Quem é que pode impedir quando Deus quer fazer algo na vida de alguém? Quando Deus quer levantar, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. É por isso que Daniel capítulo 2 ele fala: ele é aquele que remove e estabelece. Glória! E pode se levantar o que for, meu irmão. Se Deus quer levantar, ele levanta. Ele faz. Ele não pede a escolha a ninguém, a opinião a ninguém. Ele disse: eu vou escolher. Você lembra da escolha de Davi? Samuel não era qualquer um, era profeta. Foi escolher o rei, o primeiro que viu dizer isso aí. Deus disse: para você, ele pode ter características de um rei. Para você, ele pode ter uma boa aparência. Para você, pode ter tudo. Mas o rei que eu quero, ele está lá no pasto escondido. Ele está lá, sendo esquecido por todos. É o que eu quero, ele está lá. Traz, e Deus faz o que tinha que fazer. Você pode estar no anonimato, pode estar escondido, pode estar tentando camuflar, você pode fazer o que for. Deus te vê, meu irmão. E eu vou encerrar. Quando Deus levanta alguém, fica dúvida na cabeça de muitas pessoas. Será Tiago Fernando mesmo? Será que ele vai dar conta? Será que ele vai dar conta desse mesmo? Nosso irmão aqui, será que ele vai dar conta? Será que ele tem capacidade para tal situação? Você acha que não teve pessoas murmurando no meio da escolha de Deus com Moisés? Porque murmurar, eu ouvi até uma frase guardada até hoje: murmurar é a mesma coisa que você abrir a boca e dizer: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor.
pessoas questionando: Josué, para substituir Moisés, não tem experiência, não consegue. Mas só que Deus disse: eu serei contigo por onde quer que você andares. Agora olha só, eu quero que você leia aí na sua Bíblia, e a gente vai ler. Você vai ler o que Deus começa a fazer agora. Josué capítulo 4, vai me perdeu. Josué capítulo 4, a gente vai encerrar agora. É para ser até na hora. E a gente vai encerrar agora. Josué capítulo 4. Aí quando há os questionamentos, quando há as dúvidas, e às vezes Josué começa a trabalhar e as pessoas começam a questionar: meu Deus, Josué, do jeito que vai dar certo não, aqui não vai dar certo aqui. Mas aquele que escolheu é aquele que capacita, aquele que chamou é aquele que dá experiência. Às vezes Deus permite a gente passar por certas coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque você, talvez, se você tivesse com alguém aqui lhe aplaudindo, talvez você não tivesse nem cicatriz, né? Ninguém amadurece sorrindo não, né? Às vezes é necessário levar você para certos lugares. Você lembra de Paulo? Paulo ali na primeira carta aos Coríntios falando tantas coisas. Aí no capítulo, aliás, no livro seguinte, na segunda carta aos Coríntios, Paulo agora com espinho na carne. Aí Deus vai clamar a Deus dizendo: Senhor, tira esse espinho. E a Bíblia diz isso, Deus diz para ele: a minha graça te basta. Ou seja, você vai ter que aprender a conviver com isso. Aí quando Deus diz: a minha graça te basta, aí Paulo vai dizer: pelo que me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí ele começa a dar uma continuidade de coisas. Pelo que me alegrarei. Qual que Paulo disse? Eu me alegrarei nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas tribulações, nas lutas. Aí ele diz: por amor a Cristo, porque quando penso que eu estou fraco, então é que estou forte. Mas por que ele diz isso? Porque às vezes Deus nos usa pela misericórdia dele, e a gente diz: hoje eu tapei a boca do balão, hoje eu fiz tudo, hoje só faltou eu dar um mortal em cima do público, eu fiz tudo, né, pastor? Aí Deus vai, porque Deus é aquele que ainda tem as obras para colocar no nariz, para puxar para cima, para ver que Deus ainda está no controle ou no lugar dele. É difícil dar glória, né, irmão? É difícil dar glória. Porque quando você está fraco, todo quebrado, é aí que você começa a ver a sua dependência dele. Você já percebeu que às vezes essa dor que você passa faz você orar? Às vezes quando está tudo bem, eu não vou nem orar, né? Não, está tudo bem, está uma bênção. Para que orar? E às vezes quando ora, né? Obrigado pelo dia. Vou dormir, obrigado, Senhor. Que o Senhor faça mais amanhã. Mas quando está tudo dando errado, aí faz vigília. E às vezes ele diz: é necessário eu permitir certas coisas em você, viu? É necessário às vezes Deus explica, é para você orar, que é para você descer, que é para você buscar. E os questionamentos já vão encerrar agora. E os questionamentos lá: Josué, não vai dar certo. Josué não vai dar certo. Deus não é com Josué. Aí Deus vai dizer o seguinte para ele: o Senhor primeiro falou com Josué e disse: eu serei contigo por onde quer que você andaste. Capítulo 4, eu quero que você vai ler comigo agora. Versículo 7. Quando havia questionamento, o que é que o Senhor disse a Josué? Capítulo 4, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que
vida dos outros. Você vai começar agora a viver as suas experiências com Deus. Deus já tinha operado muitos milagres e maravilhas com Moisés, mas agora o Senhor disse: agora é o momento de eu fazer contigo, mostrar para o povo que eu sou contigo. O que eu fiz com Moisés, fiz com Moisés. Agora eu vou começar a fazer com você, para mostrar para você que eu sou contigo. Deus vai mostrar para todos aqueles que andam com você que Deus é na sua vida também. E saia daqui debaixo dessa palavra, capítulo 1, versículo 9: esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde você pisar a planta do vosso pé, seu Senhor lhe dará, diz o Senhor dos Exércitos. Aviva jovem. Eu sou jovem também, sou uma cara de velho. Tem até meus cabelos assim, para esconder os cabelos brancos. Olha que sou jovem. Acho que foi o rapaz cantando louvor ali. Ele disse assim, na ministração do louvor, que muitos falam que somos a pior geração. Mas cabe a quem mostrar o diferente. Você acha que Deus não quer fazer em nós? Você acha que Deus não quer fazer no meio de nós? Você acha que Deus mudou? O problema é que tem muitos que pedem avivamento, mas a busca é pouca. Vou repetir. Tem muitos que querem um avivamento, mas a busca é pouca. Mas eu quero dizer aqui tem um grupo de jovens, uma bênção, um grupo de jovens. Eu quero dizer que através da vida de vocês, a Lagoa da Vaca será impactada com a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você aqui nesta noite está um povo que usa por Deus, ainda vai fazer a mente de muitos voltar para o céu. Porque a mente de muitos estão ligados às coisas da terra. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Você ainda vai ver o que Deus vai fazer aqui. E eu falo isso na nossa igreja: você vai querer ser lembrado ou reconhecido, entre aspas. Não é reconhecimento de melhor que outros ou glória para si, mas você vai querer ser reconhecido como o quê? Como aquele que correu quando se mais precisou, ou como Neemias que se posicionou para edificar os muros. Eu vou trabalhar e fazer a obra de Deus. E eu quero ouvir depois mensagens enviadas para mim do pastor Marcinho, dizendo: grande foi o impacto da glória de Deus aqui em Lagoa da Vaca. E vocês vão fazer parte deste avivamento. Agora eu vou dizer algo para você. Eu me desculpe se eu fui um pouco duro nessa noite, mas eu não gosto de pregar para agradar pessoas. Eu gosto de pregar o que a palavra diz. Quando Pedro foi ameaçado de morte, se você não pregar, se você não parar de pregar essa mensagem, você vai morrer. Aí Pedro abre a boca e vai dizer assim: antes importa eu agradar a Deus do que agradar as pessoas. Em outras palavras, ele diz: se for necessário morrer, eu morro, mas a palavra de Deus, eu não vou deixar de pregar esta palavra. E você quer que eu diga mais, jovem? Não há avivamento sem isso aqui. Não há avivamento sem palavra. Avivamento sem palavra é fogo de palha. Avivamento é pela palavra de Deus. Deus disse para Josué: na lei
do Senhor. Medite de dia e de noite, para que assim ela possa te conduzir por o caminho que você tem que andar. Avivamento jovem pela palavra. Busque, trabalhe, se revista e você vai ver o que Deus irá fazer aqui. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade.